Positivos e positivas, positivamente começando esse podcast que tem edificado a nossa vida, a sua vida, e que com certeza hoje vai trazer um bate-papo engrandecedor para as nossas vidas. Meu amor, mais um episódio para a honra e glória do Senhor juntos. Mais um, graças a Deus, né? E eu sempre fico muito alegre quando tudo acontece, né? Esses bastidores, o que acontece antes de cada episódio, nos trazem gratas surpresas, né? São dias gratificantes Dias demais. gratificantes. E poder ter esse tipo de conversa, desse tipo de troca, nos engrandece. Por isso que você que está em casa, eu já te convido a conhecer pessoas que convivem com Cristo, porque sua vida vai ser edificada. Às vezes as pessoas querem viver uma vida cristã longe da igreja e não existe vida cristã longe da igreja. Porque igreja não se trata simplesmente de um templo físico, mas das pessoas que constituem. Então, quando você se depara com crentes que foram realmente transformados por Cristo, você é edificado. Hoje nós temos um convidado aqui que veio acompanhado pelo pai. Isso é maravilhoso. Como é lindo, né? Ver família. Porque eu olho e já fico até emocionado, porque ele tem idade para ser nosso filho, né? Verdade. Porque eu tenho uma filha quase da sua idade. Mas eu não me imagino tendo um filho desse tamanho. E ver a maturidade, assim, o quanto Deus tem derramado sobre a sua vida, o quanto o Senhor tem guardado, é louvável. Amém. Eu oro pela sua vida estará em minhas orações. Eu quero que mais pessoas possam ser impactadas dessa magnitude. Nós estamos aqui hoje com um pequeno prodígio, né? Vamos dizer assim, que tem promulgado muitas coisas, assim, a defesa da fé cristã em meio a jovens. Nosso querido JP. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pessoal. JP Maia. Estou muito feliz de estar com vocês, Liz e Galego. Obrigado pelo convite. Eu fiquei super feliz quando eu fiquei sabendo que você viria ao podcast. Eu já te sigo há um tempo. E eu não sabia que ela seguia, viu? Então, eu também descobri hoje. Eu sigo já faz um tempo e, como o Galego falou, assim, eu sou super família. E a gente fica muito emocionado quando vê isso. Quando eu falei brincando, não me imagino ainda ter um filho deste tamanho, porque não que eu seja jovem, porque eu tenho idade para ser sua mãe, mas os meus filhos ainda são pequenos. E eu fico feliz, assim, de ver uma família unida. Como é lindo ver uma família unida. Às vezes Amém. eu vejo você lá com seu pai e com a sua mãe no Stories. Eu acho que teve um dia que você mostrou, acho que vocês ou preparando a janta, ou arrumando a cozinha, lavando alguma coisa na cozinha. Não sei, foi alguma coisa assim. E eu olhei e falei, caramba, olha que lindo, né? Ser uma família unida. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Me conte tudo e não nos esconda nada. Olha que interessante. Eu acho que você já pode contar justamente isso, sobre família unida. Talvez você na sua casa agora deve olhar para sua família e ver sua família perto de se destruir, sua família talvez tomado pela bebida, talvez sua família tomado pela traição, por milhares de coisas. E saiba que Deus quer trabalhar nisso. Deus pode trabalhar nisso e transformar isso. Nós temos aqui um exemplo disso. Maravilhoso ver famílias sendo restauradas pelo poder que há no Evangelho. Então você não perca esse episódio, porque nós temos justamente um testemunho vivo disso, de como o Evangelho entra e transforma uma história que estava fadada ao fracasso. Nós vivemos numa sociedade onde mais de 80% daqueles que se casam se divorciam e causam milhares de destruições dentro da sociedade. Não estou me eximindo disso, porque eu faço parte dessas estatísticas. Antes de conhecer a Cristo, eu cometi milhares de absurdos na minha vida, me envergonho diariamente de tudo que eu fiz. Mas eu fico contente de ver famílias que não precisaram passar por isso e permaneceram unidas, que Cristo deu uma segunda chance, uma oportunidade. Então, que você possa ter esperança do seu lar escutando esse podcast. Então, eu acho que o mais interessante neste momento é você contar, já que até mesmo seu pai está aqui, contar como foi esse processo. Bom, meu pai é de Paraná, minha mãe de São Paulo mesmo, de Bragança Paulista, do interior de São Paulo. E eles se conheceram numa festa do rodeio lá que tem em Bragança, muito conhecida. Meu pai teve que vir para São Paulo com a minha avó há muitos anos, né, quando ele estava já no início da fase adulta dele.
E meus pais se conheceram lá, começaram a namorar, depois se casaram e tiveram. Mas os meus pais, eles não... A gente não vem de pano de fundo cristão, pelo menos não de pano de fundo cristão praticante, né? Minha mãe era a famosa católica de IBGE, né? Então ela ia à missa uma vez ao ano, aquela coisa das ocasiões especiais. Eu fui batizado na igreja católica, né? Como uma parte, acho que da tradição da família, como era mesmo. Meu pai, ele também tinha família católica, mas também nada praticante. E, bom, se conheceram, me tiveram, me batizaram na igreja, mas a gente não tinha prática de ir à igreja. Minha mãe me ensinava algumas rezas com relação a... tinha umas rezas mesmo que era Santo Anjo do Senhor, Meu Zeloso Guardador. Vocês já viram falar Aprendi disso? esse também, eu sei. Essa daí eu orava e ela me ensinava essa. Tinha zero contato com as escrituras, né? A gente não tinha esse hábito de ler a Bíblia em casa. E, bom, cresci nesse ambiente. Então, eu fui, com os meus 7 anos, mais ou menos, é que a minha mãe, influenciada por uma vizinha nossa da rua, foi para uma igreja batista de bairro, pequenininha. Devia ter coisa de 30 membros, eu acho, imagino menos do que isso ainda. E foi lá que eu tive o meu primeiro contato com as escrituras, com as histórias da Bíblia, por conta das escolas bíblicas dominicais que tinham e tudo mais. Você gostava? Eu gostava, eu amava. Porque era muito lúdico, né? Eles contavam de uma maneira interessante. A gente tinha teatro lá na igreja também. Então era meio que a maneira de eu aprender. E junto com isso, que eles apresentaram diante do trono para minha mãe lá, eu tinha o DVD, né? Então eu lembro de ver, assim, com 7, 8 anos, o DVD lá do Diante do Trono, Quem é Jesus, Eu Preciso Saber. Que é infantil. Que é infantil. Era um programa que eles tinham lá e gravavam em DVD mesmo. Que legal. E faziam de histórias bíblicas, contando sobre criação, né? Sobre o pecado. E falavam sobre Jesus também. Mas ainda era uma coisa que, para mim, não tinha descido ao coração, né? Mas era a primeira semente que tinha sido plantada em mim, né? Só que nesse período meu pai não acompanhava minha mãe na igreja ainda. E a gente tinha um problema lá em casa grave com relação à bebida, né? Meu pai, ele bebia bastante. E ele tinha sucessivos episódios de descontrole emocional, de violência verbal, né? Principalmente. E isso causava um distanciamento entre a gente, né? Não só por conta da rotina corrida, por conta do trabalho dele, que já distanciava a gente um pouco, mas também por causa dessas coisas. Foi me criando uma questão emocional de distanciamento quando eu era pequeno com ele. Então, eu acabei ficando mais próximo da minha mãe. Eles tiveram algumas questões que chateavam muito a minha mãe nesse sentido. E eu me lembro de ver isso assim. Hoje eu não vou chorar, porque eu já contei isso tantas vezes, mas a minha mãe, ela... Todos os dias eu me lembro de ver isso, pelo menos depois da fase dela, quando ela se converteu, de ajoelhar no quarto dela. Meu pai quase nunca estava em casa, ele trabalhava período noturno também e tal. E ela ajoelhava e orava, pedindo a conversão dele. E eu me lembro de várias vezes ouvir a minha mãe dizendo: Senhor, muda o coração do Carlos. Ela não tinha a teologia mais complexa que você pode ter, mas era uma oração simples, mas extremamente honesta da minha mãe. E ela pedia para Deus mudar meu pai e para trazê-lo para ele. Isso foram mais ou menos uns 8 anos, em que eu via todos os dias a minha mãe fazendo isso. Eu não me lembro de um dia que eu não tenha visto minha mãe ajoelhando e orando. Então eu dava boa noite para ela e voltava para o meu quarto. Eles falavam em separação? Já chegou a acontecer uma questão, eu não sei muito bem sobre isso, mas que eles chegaram a pensar e cogitar nesse sentido, especialmente por conta dessa questão da bebida. E foi, acho que logo ali quando a minha irmã nasceu. Minha irmã nasceu justamente nessa fase, quando eu tinha uns 7, 8 anos ali, 6, 7 anos. Então eu me lembro de um dia em que especificamente a minha mãe estava brigando com meu pai na sala. Eu acordei de madrugada para ouvir, mas foi o único momento que eu me lembro, assim, né? E eles se discutiam, não era perto de mim. Mas eu tinha um ótimo exemplo do meu pai ao mesmo tempo. Eu não posso dizer que, apesar dessa questão toda da bebida, meu pai sempre foi extremamente exemplar como pessoa, né? Diante de conduta
para as pessoas, tias da limpeza da minha escola, do trabalho dele, que às vezes ele me levava, com os amigos. Ele sempre foi uma pessoa extremamente educada. E minha mãe sempre falou isso. Meu pai tinha vários defeitos, mas ele era um homem íntegro, honesto, ele era provedor, ele era protetor extremamente, né, no bom sentido da palavra. E era muito, muito honesto, né? Também do bom sentido da palavra. Então, a gente tinha um ótimo exemplo do meu pai em algumas coisas, mas esse exemplo me arrastava, isso principalmente no sentido emocional, porque a gente tinha um afastamento. Mas se passou esse tempo, minha mãe convidava ele para ir à igreja, ele não gostava, ele não queria ir, não tinha vontade mesmo, né? Era aquela coisa... E isso era difícil da minha mãe ouvir, porque eu me lembro de ela falando algumas vezes isso, né? E eu li uma carta faz 2 dias, que antes de eu nascer... Minha mãe sempre foi de escrever cartas para mim. E ela me escreveu uma carta antes de eu nascer, uns 8, 9 dias antes de eu nascer. Eu acho que eu nunca chorei tanto, fazia muito tempo que eu não chorava tanto assim. Chorei esses 2, 3 dias que eu li essa carta. E nessa carta, além dela falar que me amava muito, que esperava muito que eu nascesse, que ela me visse meu rosto para me amar, eu achei muito bonita a carta. Ela tem uma parte lá, e quando eu li isso, eu desabei, assim. Ela falou: eu sei que o seu pai, ele tem bastante problema com bebida, mas ele é um bom homem. Ele é um homem honesto, ele é um homem que provê. E eu não consegui me conter naquele momento ali, porque de fato isso era um ponto muito difícil. Ele tinha muitas qualidades, mas esse ponto especificamente era um grande peso em casa. E, bom, para resumir a história, com 14 anos eu fiz uma festa de aniversário numa chácara. E eu já estava muito cansado já disso tudo, porque foram vários episódios de vergonha que a gente passava pela família. Porque ele bebia muito e ele não era só um descontrole em termos de violência verbal, mas era também de brincadeiras que humilhavam a gente. E ele não se lembrava de nada disso. Nada. Todas as vezes era, não me lembro do que aconteceu ontem. E minha mãe com aquela cara de cansada, né? Carlos... e assim, aquela coisa de eu não conseguir mais olhar no rosto todas as vezes que aconteciam, de me afastar, de querer ficar sozinho, e depois ele acordava e parecia que nada tinha acontecido, mas ficava aquilo na gente. Com 14 anos eu fiz essa festa de aniversário, e a gente estava numa chácara com todos os nossos familiares, eu levei amigos da escola, e eu tinha muito medo de que as pessoas vissem o meu pai tendo outra crise. Mas aconteceu. E eu me lembro de ele sendo violento com um dos meus tios lá, ele brigou, começou a empurrar e começou a xingar e falar um monte de palavrão, e a minha mãe, e muito irada com ele, assim, aumentava o tom de voz, vai pra lá, nossa, como você é insuportável e tal, e aquele ambiente em que os meus amigos estavam vendo aquela cena, e a minha vergonha, né, de, poxa, as pessoas estão vendo, esse é meu pai, né? Esse é o cara que me criou, que me trouxe ao mundo. E você firme e forte na igreja. A gente já tinha ainda uma relação, mas eu já não estava tão firme na igreja no sentido de eu ia, mas eu não tinha relacionamento com Deus. Quer dizer, eu tinha, né? O Weber Campos Júnior, ele fala que todo mundo tem relacionamento com Deus, mas ou seu relacionamento é de inimigo ou é de amigo, né? Então, eu era inimigo de Deus, se a gente pode falar que esse era o meu relacionamento, né? Agora, minha mãe, ela já era convertida nessa época já. Eu é que ainda não tinha tido um encontro, a minha conversão ainda não tinha acontecido. Ela foi acontecer só com 17 anos. Mas eu falava com Deus. Eu orava, tinha uma certa constância ali de falar com Deus todos os dias, né? Antes de dormir. E eu orava também constantemente por uma mudança do meu pai, sem muito acreditar que isso seria possível. Eu tinha uma inclinação muito cética também, ao ateísmo mesmo, assim, né? Tipo, eu acho que eu tô falando com ninguém, né? Porque Deus não tá me ouvindo aqui, mas eu vou falar, porque eu fui É aquela coisa da rotina, né? Do hábito, você cria o hábito de falar, minha mãe me ensinou a fazer isso, então eu acabei fazendo. E aí eu me lembro que... Comportamento é dado, né? Não era uma coisa que tinha sentido real pra mim, mas eu fazia. Quantos hoje talvez não vivem isso e jamais
E não percebe, né? Vão perceber, né? Eu me lembro de, depois dessa confusão toda, eu chorar muito de raiva, porque basicamente foi o pior aniversário da minha vida. Foi a pior festa de aniversário que eu tive. Eu não queria cantar parabéns, eu não queria falar com ninguém. Na hora do parabéns, ele nem estava acordado direito. Minha mãe tinha botado ele embaixo do chuveiro e dado banho nele. Uma criançona mesmo, né? E aquilo me dava uma vergonha muito grande. E aí eu pedindo, né? Desculpa, pessoal, pelo que aconteceu, né? E os meus amigos, não, tudo bem, não tem problema, né? Os meus familiares também, João, que pena que isso aconteceu e tal. E infelizmente chegam alguns amigos e falam assim, não, fica tranquilo, porque eu já vi isso acontecer, porque a casa das pessoas, você tá reclamando por isso? Na minha casa é assim também, né? Tal. Mas eu lembro de dormir naquele dia com muita raiva dele. E uma das coisas que eu falei pra ele tava acordado sem saber, ele nem deve se lembrar disso, mas eu olhei pra ele e eu falei, eu te odeio, você não é o meu pai, eu não te tenho como pai, eu não amo você. Porque você sempre faz isso, você sempre me traz vergonha, você sempre humilha a gente sempre volta pra casa e você finge que nada aconteceu, porque você não lembra de nada. E chorando, falando isso, com muita raiva dele mesmo. Eu fui dormir com muita raiva de Deus aquele dia. Eu falei, Senhor, se o Senhor existe mesmo, eu não sei o que acontece, porque minha mãe ora todos os dias, e você não ouve as orações dela, você não ouve as minhas orações, você não... Parece que essa é a vida que a gente está destinado a ter, de um pai que não nos ama como ele poderia nos amar, que não é um bom exemplo, que eu tenho vergonha de falar para os meus amigos virem em casa, porque eu não sei o que vai acontecer. E eu chorei tanto aquele dia, falando com Deus. Eu nem me lembro tudo que eu falei, foi uma oração muito difícil. E eu me lembro da minha mãe, muito brava também, indo dormir. Acho que eles nem dormiram perto daquele dia. Aí a gente acordou no outro dia, isso foi dia 9 de fevereiro de 2015. Meu pai estava preparando o café da manhã. E aí minha mãe acordou, né, estranhando aquilo tudo que ele estava fazendo. Agora tá querendo agradar, né, porque ele sabe que ele fez alguma coisa errada. E meu pai, ele chegou colocando as coisas na mesa e tal. E aí, olha, eu não lembro de nada que aconteceu, mas me perdoa. Aí minha mãe, claro, né? Toda vez a mesma coisa. Aquele cansaço, né? Gera um cansaço muito grande, esse tipo de comportamento, né? Porque é aquela coisa de altos e baixos. Você tem picos, e aí depois você tem baixas, mas você volta de novo, então cansa demais. E eu sabia que minha mãe estava muito cansada, eu também estava muito cansado. E passa a não acreditar mais naquilo, né? Exato. Você vai perdendo, de fato, a esperança de que Deus possa fazer alguma coisa. E era o que estava acontecendo comigo. Eu acho que parte do meu ceticismo era justamente de ver se Deus é real. Eu não estou vendo nenhuma transformação aqui. E a gente clamava, óbvio, não tinha entendimento nenhum, né? Mas esse era o meu questionamento da época. E é maravilhoso ver como Deus manteve minha mãe na fé perseverante, porque a minha mãe não desistiu nenhum dia de orar por ele. Nenhum dia. Ela ajoelhava todos os dias. Inclusive, no dia do meu aniversário, eu vi ela. A gente tinha um colchão lá, dormia no colchão. Mas a minha mãe orava, eu lembro de ver ela naquele dia também. E você sabe, JP, que eu até fiz essa pergunta para um dos nossos convidados também, porque a maioria das pessoas que seguem ao Senhor, mas que não se aprofundam na intimidade com Ele, passam pelo que você passou, ou parecido, e fazem o mesmo questionamento. Onde está o Senhor que não muda a minha família, né? Onde está o Senhor que me deixa permanecer nesse vale? É muito difícil mesmo. Esse é um questionamento extremamente honesto. A Bíblia está cheia de orações difíceis. Se você olha para os Salmos, eu sempre me lembro de Asaf, no Salmo 73, ele olha para a realidade dos ímpios que estavam prosperando e ele fala, Senhor, onde é que está a sua justiça exercida? Essas pessoas prosperam e fazem o mal, elas te maldizem. E elas continuam aí. E eu tô aqui, eu passo por esse vale de aflições, né? Esse tanto de dificuldade. E eu temo ao Senhor. Enquanto essas pessoas que elas odeiam, são as inimigas. Elas estão dando certo, elas prosperam, elas têm... E eu acho impressionante quando Deus leva Asaf para enxergar o destino desses homens. E mostra que, da perspectiva de Deus,
toda essa prosperidade aparente, ela resulta no fim deles, na destruição, na condenação daqueles homens, porque não temem a Deus. E Asaf termina aquele salmo prostrado diante de Deus e se arrependendo de ter de ter tido essa ira contra o Senhor, como se ele fosse injusto, porque ele não tinha conseguido olhar sob a perspectiva de que Deus não deixa pecado impune. E se essas pessoas têm algum momento de prosperidade e de bonança aqui na Terra, isso não significa que será assim para sempre. Então eu acho incrível como esse salmo mostra a justiça de Deus sendo exercida a partir da perspectiva dele, porque do ponto de vista humano, olhar para uma aparente situação onde você que teme ao Senhor, que ama o Senhor, que vai à igreja, que obedece os mandamentos, que procura ser santo, não vê as suas orações sendo respondidas, né, ou da maneira que você deseja, ou não consegue ver uma mudança muito imediata na sua vida. No seu lar, né? No seu lar, na sua casa, entre os seus parentes, que você quer tanto que conheçam o Senhor. Enquanto isso, você vê outras pessoas que não amam a Deus, não temem o Senhor. E aí, às vezes até falam o nome dele, mas não vivem uma vida de seguir a Jesus. E estão prosperando, estão dando certo, tudo está caminhando para elas. Mas esse salmo ele nos lembra que Deus ele não deixa pecado impune, ele não deixa a maldade impune. E é uma coisa que hoje me dá muita segurança. Mas na época eu não sabia disso. Na época eu não tinha quem me contasse que Deus ele não tinha nenhum problema em que eu fizesse orações sujas, em que eu dispusesse diante dele tudo aquilo de frustração, de ira, de descontentamento que eu estava passando. Eu gosto muito quando meu pastor Jonas Madureira escreve no Inteligência Humilhada que tinha uma mulher passando por uma situação muito difícil na igreja e ela um dia vai falar com um pastor muito irada sobre essa situação e ele fala que a primeira vontade dele era de responder assim: minha irmã, você não blasfema contra o Senhor não, que você está falando, porque ela chega para ele e fala assim, pastor, eu orei falando, meu Deus, como o Senhor pode deixar uma coisa dessas acontecer? E aí ele, na expectativa de falar para ela sobre, interromper ela, falar, minha irmã, você está errada, você está blasfemando contra o Senhor, vamos parar por aí. Ele diz que ele para e escuta a aflição daquela mulher, lembrando de que a primeira coisa que ela falou na frase foi meu Senhor. E se ela falou meu Senhor, não é porque ela tem Deus como inimigo, não é porque ela tem Deus como aquela pessoa desprezível com a qual eu não me importo, mas ela está falando meu Senhor justamente porque ela sabe do poder que Deus tem para fazer todas as coisas. E o questionamento dela não é uma declaração de que ela odeia a Deus, mas é uma declaração de alguém que não detém onisciência e está esperando de Deus uma perspectiva da resolução das coisas que ela não consegue enxergar. A própria oração de Ana, né? Diante de Eli ali. Exato. Que é muito impactante. Exato. Né? Jonas explica muito bem essas questões. E isso é bonito porque a gente tende a ver, às vezes, a vida cristã como uma vida em que você não pode ser verdadeiro e honesto com Deus. Porque parece feio, né? Você fala assim, como assim eu vou falar para Deus que eu tô irado com essa situação, que eu acho isso aqui injusto e que eu acho que ele não deveria estar deixando essas coisas acontecerem. Que eu tô aflito, que eu tô em dúvida. Que eu acho isso aqui, como assim aquela pessoa tá dando certo e eu tô passando por essas aflições há tanto tempo? Mas a Bíblia nos mostra pessoas que foram honestas com o Senhor e não deixaram de ser servas de Deus. Porque elas entendiam que Deus já conhecia todas as coisas e que a oração não muda a Deus. Ela não muda a bondade de Deus, ela não muda a justiça de Deus, ela não muda o caráter de Deus. Mas a oração nos muda. O propósito da oração não é mudar o coração de Deus, é mudar a gente. E é quando nós conseguimos ser honestos com Deus, fazendo essas orações sujas, que nós estamos vivenciando aquilo que os salmistas experimentaram, que é, através da oração, ver o poder de Deus transformando a gente e nos levando a um lugar de confiança. A oração também é sobre ouvir, não é só sobre falar. E eu vejo isso no Salmo 73 de modo muito claro.
Porque Asaf começa falando, mas ele termina respondendo o Senhor. Entendendo que o destino daquelas pessoas, por mais que por um determinado tempo fosse de prosperidade, não levaria a um fim bom. Não levaria a um fim de vida. Levaria a um fim de condenação, porque eles não amavam o Senhor. E porque Deus não deixa pecado impune. Então, a grande questão sobre o cristianismo, né, que você vê os ateístas sempre atacando, vai ser o problema do mal. Então, a gente vai ter que lidar com o fato de que Deus sabe todas as coisas, de que ele é todo bondoso e todo poderoso, porque é exatamente isso que a Escritura afirma, mas de que o mal existe. Mas a grande questão que o cristianismo precisa responder não é como essas coisas podem coexistir, porque elas coexistem, de fato. Deus é todo bondoso, Deus é todo poderoso e o mal existe. A gente vivencia o mal. Mas a Bíblia ela também deixa claro que Deus não deixa mal impune. O tempo todo, inclusive, nós vivenciamos o mal. O tempo todo. Só que a grande questão que o ateu vai poder fazer, ele vai ser mais honesto quando ele fizer esse tipo de pergunta, é por que não agora? Essa é uma pergunta que a gente ficaria algumas horas aqui para desenvolver, e na verdade a gente também não encontra uma resposta objetiva na Escritura de um versículo falando assim, é por isso. Porque existem muitas circunstâncias e muitas questões, existem respostas boas de bons teólogos para isso. Mas a grande questão é que a Bíblia ela deixa claro, se não aqui, na eternidade. Mas a maravilha para conseguir enxergar Deus é justamente o problema do mal, né? Se a gente não enxerga o problema do mal, a gente não vai conseguir contemplar a misericórdia de Deus, porque uma das causas que me fazem hoje me curvar diante de Deus é justamente como o mal existindo, ainda a gente existe. É por causa da misericórdia de Deus, porque se Deus não estivesse com a sua graça comum, segurando as mãos dos homens maus que nós somos, o mundo estaria acabado, mas pela sua soberania, o seu plano está caminhando para o fim, né? E parte dele não deixar o mal impune passa justamente pela obra da cruz. Deus também, um ateu pode olhar, né? Falar assim, mas como assim? Vocês vão para o céu se vocês têm pecado, né? Simplesmente por ter fé em Jesus. Então aí, né? Se é assim, né? Então, poxa, aí parece injusto, né? Porque, poxa, tem que crer em Jesus, se arrepender? Mas e todo o mal que você cometeu, né? Onde é que fica esse mal? Porque você cometeu esse mal. Objetivamente, você cometeu isso. Você fez Feriu isso de pessoas, errado. né? Você cometeu imoralidade. Você quebrou os 10 mandamentos. A começar por isso. Você já não amou a Deus sobre todas as coisas. Você já não amou o próximo como a ti mesmo diversas vezes. Você cometeu imoralidade de todos os tipos. E agora você vai ficar impune? Mas a resposta cristã não é essa. Deus não deixa pecado impune. Porque os nossos pecados foram levados sobre ele. Então, ainda sobre nós, essa é a grande beleza da obra do Evangelho. É de que a ira de Deus sobre nós, ela caiu sobre o Filho. Então, ela estava sobre nós. E pecado não ficou impune. Mas os nossos pecados foram imputados sobre ele. Mostrando de novo que a justiça de Deus ela é perfeita e completa. Mas essas questões são difíceis. E voltando para a questão lá, então, do meu pai, essa questão da oração difícil que eu fiz, e de fato tive muita dificuldade de falar sobre isso com Deus. E ele acordou, fez o café da manhã. Fez o café da manhã, e minha mãe falando, né, essa mesma história de sempre e tal. Esse daí é um enredo muito comum, né? Esse muito comum, é um enredo muito comum. Talvez você que esteja em casa e fale assim, eu vivo isso e continue. Meu pai fala que vai melhorar, Sim. e aí não melhora e tudo mais. Bom, eu não conseguia olhar no rosto dele aquele dia, foi muito difícil, mas ele de fato não se lembrava de nada, tinha bebido demais. A gente voltou para casa, eu não lembro exatamente quanto tempo depois isso aconteceu, assim, mas, pai, só para confirmar, o dia que você jogou as bebidas lá, a minha mãe estava em casa? Uhum. E eu fiz um acordo, né? Hoje seria uma aliança, mas eu fiz um acordo com Deus que se ele me ajudasse, sozinho eu não iria conseguir parar de beber. Eu não queria perder minha família. E eu nunca mais a partir daquele dia, eu nunca mais colocaria uma gota de álcool na minha boca. E foi o que aconteceu.
dormi bêbado e acordei são, nunca mais coloquei uma gota de álcool na minha vida. Te dói ouvir hoje as coisas que o JP relata? Já me sintetizou bastante, assim, mas assim, não é fácil. É porque o sofrimento é geral, né? Eu vejo, assim, a história do Galego, vejo a sua história e vejo quantas pessoas sofrem, né? E graças a Deus, hoje o Senhor restaurou uma família, mas enquanto você contava, eu fiquei imaginando o coração do seu pai também, apertado, e a coragem que ele tem de vir te acompanhar hoje e estar com você, porque não é fácil para ninguém, né? Não é fácil para ele olhar hoje e falar: caramba, eu marquei a infância do meu filho. E muitas coisas do que você vive hoje é reflexo daquilo que você viveu. E graças a Deus você tem Cristo hoje para restaurar, para ressignificar e para você ter uma vida diferente, mesmo nós sabemos que, mesmo nós sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas e que de alguma forma Ele permitiu. E há muita beleza nisso. Por mais que há 3 dias eu estiver chorando exatamente por esse motivo, esse mesmo motivo, hoje eu consigo ver as coisas de uma maneira muito grandiosa. A graça, né? Como Deus ele é providencial. Como Ele é providencial. Como todas as coisas convergem de forma perfeita. Romanos 8:28. Isso Perfeito. todas as coisas cooperam para o bem. E hoje isso não me traz mais tristeza, como já me trouxe, porque eu consigo enxergar como o Senhor usou todo o mal para converter em bem. Inclusive, essa é uma frase de Tomás de Aquino que ela exatamente expressa, e voltando essa questão do problema do mal, a onipotência de Deus significa Deus ser capaz de transformar o mal em bem. E quantas pessoas, através dos seus testemunhos, serão levantadas, quantas pessoas terão a fé fortalecida por uma permissão do Senhor, né? Exato. Eu me identifico muito vendo isso, porque por diversas vezes eu fui ministrar e meu pai estava também. E ele viveu um adultério, viveu outro relacionamento, e eu sabia disso, eu era tão horrível quanto meu pai foi, né? E quantas pessoas vivem ainda um adultério, vivendo uma vida dupla, e eu vivi da mesma forma. E por vezes eu fui ministrar, pediram para contar meu testemunho, e é inevitável contar isso daí como testemunho. E às vezes ficava pensando, mas talvez eu vou gerar dor no meu pai. Mas essa é a dor que cura, né? É a dor que cura. Talvez seu pai agora, escutando isso, possa justamente sentir o amor de Deus, né? E quem sabe um dia suas filhas também não contarão um testemunho. Sim. Falando do que as atitudes que a gente tem acabam refletindo, né? A gente não sabe como que nossas atitudes, aparentemente atitudes boas, a gente acha que estamos... Mas a mesma graça que te impactou a vida dele, olha aí, da noite pro dia, Deus e literalmente o da noite pro libertou, dia, né? mediante orações, né? Exato, ele ouviu as nossas orações. E eu acho que essa é a maior beleza dessa história. A história ela não está concentrada nesse fenômeno ruim, ela está concentrada no fato de que Deus foi exatamente tão gracioso e que ele estava ouvindo a minha mãe. É que nem a história de Jó, né? Quando eu comecei a ler o livro de Jó, eu parei várias vezes para voltar a ler no outro dia, porque eu não me conformava com aquilo. Durante a história eu falava, não é possível que um Deus todo-poderoso deixou com que isso acontecesse. E aí quando você vê o final da história, você vê as mãos do Senhor. Mas a gente acabou interrompendo a história. E eu queria que você continuasse a me contar. Claro. Ele jogou as bebidas fora. Exato. Como ele contou, não sei Pode se contar, saiu vai no contando. É porque áudio, eu acho será? que não vai sair no áudio o que Se ele não contou. saiu, repete. Não, tudo bem, eu repito. Então, naquela mesma semana, meu pai, naquele dia, né, ele fala que a oração que ele fez, né, quando ele estava sóbrio, foi: Senhor, Deus, eu não consigo parar de beber, mas que o Senhor me ajude. Foi uma oração muito simples. Ele disse que ele pedindo a Deus forças para conseguir parar de beber, porque ele não queria perder a família dele. Então foi: Senhor, me ajuda a parar de beber, eu não quero perder minha família. E
que é uma oração simples, mas extremamente profunda, né? Ao mesmo tempo. E o meu pai não era convertido ainda aí. Eu acredito que o Senhor já estava trabalhando no coração dele a partir daí, porque a mudança... O homem que eu conheci até dia 8 de fevereiro de 2015 não é a mesma pessoa que está aqui nessa sala. E é por isso que eu disse que eu carrego muito mais alegria do que tristeza sobre esse testemunho, porque não é a mesma pessoa. Tudo se fez novo. Não ele nasceu de novo. Não é a mesma pessoa. Aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é Nascido do Espírito, exatamente. Isso é o Evangelho. Como Deus é capaz de pegar pessoas tão duras de coração, tão amantes daquilo que é mal, e refazer esse coração de uma tal forma que essas pessoas não possam mais ser reconhecidas por ninguém que já olhou para elas algum dia. Eu olho para o meu pai e eu lembro de todas as vezes que depois da conversão dele, porque foi depois daquele dia, realmente mudou demais. E ele começou a ler as escrituras e começou a procurar ir para a igreja. Ele falou, olha, eu quero ir para a igreja com você, né? Falou para minha mãe, né, que ele queria ir junto. Minha mãe foi se surpreendendo muito. Ainda naquela semana, ele pegou todas as bebidas que ele tinha no armário dele e jogou todas fora. Tudo na pia, mesmo assim. Tinha conhaque, garrafa de vinho lá caríssima que ele tinha, jogou tudo. E eu me lembro, da reação da minha mãe, diversas vezes, do choro da minha mãe, de alívio, de gratidão ao Senhor, assim, falando, Senhor, obrigada, porque o Senhor trouxe meu marido para ti. Mas olha, você contando, é algo que ocorre, né? Nos nossos corações, a nossa incredulidade. Porque diante de algo maravilhoso que Deus operou um milagre, né? Porque o grande milagre é esse, transformar um coração de pedra em um coração de carne. Eu imagino a incredulidade, falando assim, tá fazendo isso só porque deu ruim. Daqui a pouco volta a ser quem é. A nossa incredulidade de não acreditar na obra que o Senhor faz, as pessoas olhando, daqui a pouco volta. Todo mundo faz isso. Sim. Porque as pessoas estão vivendo evangelhos de mentira. Mas Deus continua transformando corações. E eu louvo a Deus pela vida do seu pai, de ver um homem que foi transformado pelo evangelho, mas nós também temos que ser transformados, porque nós somos incrédulos, nós acreditamos que a nossa conversão é verdadeira, mas a do outro não. Nós esperamos o momento que ele vai cair. É verdade. Nós estamos ali esperando a queda. Eu creio que você, como filho, deve ter passado por este momento de incredulidade que nós passamos, e nós temos que orar cada vez mais para o Senhor nos fortalecer, porque ainda assim nós arrogamos a nós uma capacidade que nós não temos, né? A onisciência de Deus e a prepotência que vem com a nossa carne, né? Me converti, agora sou uma espécie diferente de pessoa. E foi difícil mesmo, porque imagina, você passa uma infância toda olhando para alguém que tem um determinado comportamento e logo uma mudança radical. Mas isso foi muito interessante, porque o Senhor, ele rapidamente me trouxe a outro tipo de questionamento. Isso é muito fruto da graça dele, porque eu acredito que eu poderia ter ficado nesse estágio por muito mais tempo, assim como diversas pessoas da nossa família ficaram. Porque pensa, meu pai era a pessoa que todo mundo dava risada quando ele ficava bêbado, todo mundo dava risada das brincadeiras, daquele show que ele dava que a gente odiava, mas que um monte de gente gostava. Porque tinham pessoas da minha família que tinham exatamente o mesmo problema com bebida. Tinham? Tinham. Mas eles foram impactados já também? Então, a gente viu nessa época da conversão do meu pai que a maioria das pessoas não aceitou como verdadeiro. Como gadareno, né? Exato. Tipo, o cara tava lá endemoniado até agora. Como assim, né? Que mudança? Quem é essa pessoa que falou com ele? Então, isso aconteceu na nossa família. Eu me lembro das conversas, das fofocas que acabaram acontecendo. O Carlos agora tá chato. O Carlos agora virou crente. O Carlos agora é o pastorzinho. Né? E ele não era pastor, na verdade, nunca foi. Mas por quê? Porque meu pai teve uma mudança tão radical depois desse período, e foi de fato
uma conversão sem uma pregação na hora ali, né, de alguém falando com ele, mas que foi algo gradual que o Senhor foi fazendo no coração dele, porque as pessoas não acreditavam. Como assim? E primeiro com essas questões envolvendo a possibilidade dele voltar. Mas em segundo lugar, por achar que aquilo ali era muito chato. Você virou crente. Que coisa chata, porque você era uma pessoa legal, agora você é uma pessoa chata. Agora você lê a Bíblia, agora você quer falar de igreja, agora você quer falar de Deus pra mim. Pelo amor de Deus, a gente conversava de tantas coisas muito mais interessantes. Você não consegue falar de outra coisa? Você vai ficar lendo? Então esse fato aconteceu na nossa família. Mas eu acho que o ponto mais importante da história talvez tenha sido a mudança que aconteceu na nossa casa, porque meu pai começou a ler as escrituras e era um hábito que era diário na vida dele. Eu me lembro dessa cena. Meu pai, antes ele chegava do trabalho, ele sentava no sofá e ele pegava a cerveja dele e tomava. E eu já não gostava do cheiro, né? Eu tinha dificuldade por conta dessa questão da infância toda. Quando meu pai se converte, ele pega a Bíblia para ler. E ele passa a ler a escritura toda, de uma forma ávida, assim, com tanta vontade, e começa a contar das histórias da escritura pra gente lá em casa. Imagina eu, numa posição de um cético, né, que já tinha dificuldade com Deus por todas essas questões, a gente também vivia uma realidade de igreja com uma teologia muito ruim, muito complicada, olhar para aquilo ali. Mas o que aconteceu aqui? Meu pai era o cara que eu tinha mais vergonha na minha vida inteira, agora ele tá lendo a Bíblia, ele tá falando de um monte de história que eu nunca ouvi falar na minha vida, até mais do que eu tinha ouvido na EBD. Tá falando de Jesus, tá falando, sabe, de que é isso? O que aconteceu com ele? Então eu fiquei num questionamento, sabe, não era um questionamento de, isso não aconteceu, mas como isso aconteceu? Parecia que eu tinha me perdido no tempo. E aí eu lembro de várias vezes em que ele falava assim, João, senta aqui do meu lado, vamos ler juntos. Quero te falar de uma história que eu li hoje. Aí ele me contava de um rei que tinha acontecido uma guerra, e ele começava a me falar as histórias que ele lia. Então, ele lia o Antigo Testamento todo, e aí me falava, aconteceu isso aqui com o povo de Israel, e aí esse povo aqui, e tal pai é filho de tal filho, que a descendência inteira é essa. Ele sabia a descendência de cor. Abraão, Isaac, Jacó, e aí continuava. Eu não conseguiria falar isso agora. Ele conseguia, assim, decorado, me contar a cronologia dos personagens bíblicos do povo de Israel. Falava das tribos. Cara, ou seja, dava para perceber que ele estava de fato lendo. Que ele absorvia tudo que ele aprendia. E aí aquilo me trouxe um questionamento muito profundo, assim, cara. Ou eu acredito que isso aqui é algo completamente do acaso, que estatisticamente seria uma coisa assim, eu não sei nem qual seria a estatística disso, mas uma coisa muito baixa de acontecer, porque Deus não existe, e a possibilidade disso acontecer é um delírio que meu pai teve, e eu nem cogitei essa possibilidade por muito tempo. Ou Deus é real, e ele ouviu as orações da minha mãe, e ele transformou meu pai. Então, a conversão do meu pai, diante de um cara que era cético em casa, foi a coisa mais importante que aconteceu na minha adolescência. Porque isso me fez olhar para a realidade da igreja e falar, isso não é possível que isso seja uma mentira. Porque ele não está fazendo isso que ele está ganhando dinheiro. Ninguém está pagando ele. Ele não é famoso. Ele não tá ganhando nada com isso. Ele está perdendo a aprovação dos amigos do trabalho. Está perdendo a aprovação da minha família, de um monte de gente que agora fala mal dele, que fofoca dele, que fala que ele é isso, que ele é aquilo. Porque ele está querendo viver o cristianismo. O que ele está ganhando com isso? Então, se for por um motivo egoísta, não faz sentido nenhum. Se fosse por medo de perder a gente, isso não ia ser sustentado. Porque temor dos homens não sustenta ninguém por muito tempo. É idolatria. Idolatria você vai trocando. Idolatria você não fica... Você troca por um aqui, por outro lá. Se fosse temor dos homens, o ídolo dele, teria trocado por outra coisa. Então, cara, não sabia nem o que era isso na época, mas não foi uma coisa que... Não é possível, cara. Isso aqui tem que ser Deus. Então, a minha busca por Deus começou pelo meu pai. Então, não começou lá atrás, quando eu tinha 7 anos, e eu ia para a EBD e eu ouvia as histórias da Bíblia. Mas nossa oração tem muito de incredulidade. A gente ora por chuva, mas não sai na rua com guarda-chuva. Uhum.
Senhor, faz chover, mas você tá de guarda-chuva? Não. Então, tipo, Aí quando a gente olha o quebra-cabeça de Deus, né? A gente que eu vai tô encaixando, falando, né? isso Caramba. é o grande tapeceiro, né? Quem tá em cima parado na situação e não consegue ver o fim, só vê a Uhum. história e fala, que horror. É, Porque exato. estão vivendo uma coisa horrorosa. Exato. Mas aí quando você chega aqui nessa fase que o quebra-cabeça já tá um pouco montado, porque tem muita história pela frente ainda que Uhum. Deus vai fazer na sua vida, na Sim. vida da sua família, através de tudo que ele Amém. fez, você consegue visualizar, caramba, mas para isso acontecer, precisou acontecer isso, precisou ter aquele impacto também emocional para que ele realmente pudesse contar isso hoje. Então você vê que é um Sim. real quebra-cabeça, Sim. né? Que é, de novo, essa ideia de que Deus ele é poderoso não só para ser justo diante da realidade do mal, mas para converter mal em bem. Ele consegue pegar aquilo que está quebrado, que está feio, que de uma perspectiva humana não tem o menor sentido. E você poderia falar, cara, não tem o menor sentido isso está acontecendo. E você tinha quantos ele anos? transformar isso. Eu tinha 14. 14 anos quando... Foi na minha festa de 14 anos. Eu tinha 13 para 14. Então, dia 8 de fevereiro de 2015, eu fiz 14 anos e foi aquele ano todo ali, de muita mudança nele, né? Que começou a procurar ir para a igreja e tudo mais, ler as escrituras e falar comigo e tal. E a minha conversão ela foi com 17, só que toda a preparação que envolveu a minha conversão foi através do meu pai, não foi através de mais ninguém assim, com tanta influência. Obviamente que Deus mandou outras pessoas, mas foi principalmente com ele. E dos 14 aos 17, você voltou para a igreja? Então, eu nunca saí, né? Eu tinha uma relação até meio farisaica, né? Se eu posso falar assim, com a igreja. Então, eu ia, mas eu às vezes não prestava atenção, às vezes eu, né, ficava em mundo da lua. Tinha essas questões da crise de fé, hora ou outra, né? Com a existência de Deus, que aí depois da conversão do meu pai, chegou a voltar um pouco mais depois à frente, mas cessou bastante ali, foi extremamente importante. Que a gente vai esquecendo, né? As coisas que Deus faz. Daí, quando já tá tudo bem, você arruma um outro problema para dizer, mas acho que aqui Deus não existe. Exatamente. Então, eu acabei sendo preparado justamente por ele, assim, né? Então, ele começou a estudar teologia. Então, que cara, mudança, meu pai foi voando, assim, né? Tipo, lia a Bíblia inteira. Aí ele me ensinava a Bíblia. Aí ele passou a estudar teologia. E ele começou a comprar livros de teologia. Os primeiros livros de teologia que a gente Não parava de chegar livro na sua casa. Foi do meu pai, uns calhamação. E ele pegava folha sulfite e fazia as folhas, assim, de cabo a rabo, dos estudos dele e tal. Uma coisa impressionante. De mudança mesmo, né? Que não faz sentido, né? Não tem como não ser Deus fazendo. E aí a gente foi prosseguindo. Meu pai começou a acompanhar alguns pregadores no YouTube. E aí a gente estava inserido numa realidade, de novo, né, ainda muito complexa, teológica e tal. Então ele foi conhecendo alguns pregadores expositivos, o Augustus Nicodemos, o Paulo Júnior. E aí começou a me apresentar alguns deles. Então, nessa época ele que escutou conheci... Paul Washer? Pregação chocante? Eu acho que pior que o Paul Washer, eu acho que deve conhecer hoje, mas na época era aquela coisa do recomendado do YouTube, sabe? Aparece pra mim e aí eu assisto. E começou a me apresentar. Tanto o Nicodemos, o Hernandes, o Paulo Júnior, né? Que são... Você que tá aí na sua casa, pega essa dica, tá? Qualquer coisa, dá um Google aí depois, procura esses homens aí que tem... Você tem que pregar lá no culto de jovens da nossa igreja. Vamos convidar ele um dia para pregar lá para Seria muito bom. Jovens. E aí foi me apresentando. E aquilo ali foi me interessando. Eu falei, nossa, que maneira legal de explicar a Bíblia, né? Que interessante, porque parecia que eu estava conhecendo a Bíblia pela primeira vez. E aí chegou um período do terceiro ano do ensino médio, que eu tava de férias ainda, antes de entrar no terceiro. Eu estava na casa da minha tia, e era dia 20 e tanto de dezembro, isso de 2017. E aí eu senti uma vontade muito grande de ler a Bíblia. Eu falei, não, eu quero ler a Bíblia. Do nada, assim. Vontade de ler a Bíblia. Isso, ou seja, meu pai me ensinava. Eu lia aqui e ali, mas assim, eu pegar para ler. De mim, isso não tinha surgido ainda. E aí surgiu nesse período de dezembro. Cara, eu comecei todos os dias. De dezembro de 2017 até mais ou menos março de 2018, que eu tava no terceiro ano do ensino médio. Eu li a Bíblia todo dia. Comecei a fazer devocional um atrás do outro e falar... E aí a Bíblia foi aí que você começou a falar na internet?
Eu já tinha um perfil do Instagram, eu falava, mas não era muito conhecido ainda, era aquela coisa assim, nossa, eu tô conhecendo a Bíblia, eu quero compartilhar nos stories. Aí tinha os amigos da escola que viam, alguns zoavam, né? Também me chamavam de, ai, crentinho, não sei o quê. Não era uma coisa muito forte assim também, mas... Te incomodava isso na escola? Aí eu ficava chateado. Porque, né, você tem aquela questão da identidade que não é firmada muito ali na adolescência. Né? Então, eu Claro. preciso que os outros me amem, eu preciso que os outros gostem de mim. Então, se eu mostrar muito que eu sou crente, as pessoas não vão ficar muito perto de mim. Mas eu não tinha... Chegou um momento em que eu não tinha mais vergonha de falar. Mas eu ficava chateado. Eu me sentia mal. E aí, em março de 2018, eu tava no YouTube... E aí eu assisti um vídeo da Roberta Vicente. Assim, eu já acompanhava alguns canais do YouTube, né? Luca Martini, na época e tal. E aí apareceu um vídeo da Roberta Vicente pra mim, que era... O nome do título do vídeo era... Salva de quê? Tipo, do que eu sou salva, né? Ela conta uma parte da conversão dela, de que ela era da Igreja Católica, e aí que ela ouviu uma pregação que falavam que Deus nos salvava de nós mesmos, né? Nos salvava do nosso pecado, mas também de nós mesmos, porque se depender da gente, a gente ia pro inferno e tal. Enfim, começou a falar, e eu vi a explicação, falei, nossa, que interessante, nunca tinha ouvido, né, alguém falando de salvação dessa forma, que não era uma coisa que eu pensava muito, salvação, né? Porque, eu tô na igreja, você meio que se acostuma com aquela realidade ali de, tá tudo bem comigo, né? Vamos Porque viver eu tô na aqui, igreja, né? eu já O aqui e oro, agora. né? Eu faço orações, eu falo com Deus. Meus pecados não pegam nada. O que eu faço aqui, olha ali, tem gente matando, eu só tô vendo Exato, vídeo pornográfico no YouTube. então. A pessoa acabou de entrar no... nem sou tão ruim assim. Então, e aí você fica com essa ideia de salvação, que eu, na verdade, nem sei exatamente qual que era a época, mas ela começou a explicar, nossa, que interessante, eu nunca vi alguém explicando dessa forma. E, tudo pelo YouTube. Aí, chega uma parte do vídeo, e essa parte é aí que tudo acontece, né? Que é quando a Bíblia é aberta e Deus fala, né? Ela leu Isaías 53. Meu Deus. Que é um texto do Antigo Testamento, de Isaías, que ele profetiza sobre a vinda do Messias. E ele fala, né? Eu lembro um trecho muito marcante para mim, que ele diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz em terra seca, não tinha beleza nem formosura, e nada havia nele para que o desejássemos. E aí ele começa a descrever o escárnio que fazem com o Messias, né? Foi desprezado, o mais desprezado dos homens, homem de dores, e aí ele fala também dos ladrões na cruz naquele momento ali, sepultado com aqueles que são ímpios, né? Que são maus. E ele começa a falar da expiação, né, dos pecados, levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores tomou sobre si, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cara, ela leu esse texto e ela nem precisou explicar. O evangelho ficou claro para mim ali. E a gente chama isso em teologia de testemunho interno do Espírito, né? Quando o Espírito Santo, ele nos habilita, ele nos tira as escamas dos olhos, ele tira a cera dos nossos ouvidos para a gente ouvir a verdade. Calvino, ele fala que o homem sem o testemunho interno, ele é como alguém que está no sol, mas é cego. A luz está iluminando, mas ele não enxerga, porque ele é cego. Então ele precisa de alguém que cure a cegueira dele, para que ele possa ver a luz. Foi exatamente naquele momento em que eu olhei para Cristo, eu olhei para os meus pecados e eu falei, o que eu sou diante de Deus? Eu sou nada diante de Deus. Eu sou mau, eu pequei contra o Senhor, mas Ele tomou meu lugar. E aquele momento foi tão radical, eu chorei bastante, né, ouvindo isso, e foi só ouvindo ela falar, ela só citou o texto. Eu nunca me esqueci desse dia. Engraçado isso, eu tava no banho, gente, tava tomando banho, eu ouvindo isso dela falando. Então eu saí assim, amarrado com a toalha e tal, e meu pai tava em casa, e o pai, eu entendi o evangelho, agora faz sentido, né, tudo, e eu chorando muito, assim. Então foi um dia muito marcante para mim, porque a partir dali eu entendi o que Cristo tinha feito, né? De uma forma que antes, e não era só uma questão de entendimento, mas era algo que
feriu meu coração, que não era só aqui, né? Augustinho, né? Era no... Me feriste com a tua palavra, desde então te amei. Isso, exato. É Agostinho totalmente. É a ideia da palavra sendo pregada e o seu coração sendo mudado. Então, a partir dali foi minha conversão. Foi meados de março, abril ali de 2018. Então, a partir dali, o que aconteceu? Meu pai crente, eu crente, minha mãe crente, né? E aí eu comecei a estudar a escritura junto com meu pai, né? Então a gente passou a ficar mais próximo. E a relação minha com meu pai ali, tudo aquilo que a gente não conseguiu construir tão fortemente quando eu era pequeno, né? E a gente construiu bastante coisa, mas daquela intimidade maior por ter coisas maiores em comum, né? A gente começou a ter ali de uma forma muito radical. E aí me aproximei do meu pai, a gente começou a se aproximar justamente por isso, pelo evangelho. Então a gente falava da Bíblia e falava de teologia e pegava um pregador e colocava lá na sala e eu queria assistir também. Então foi a partir daquele momento ali que eu estava no terceiro ano que eu me vi, eu falei, cara, eu entendi o que aconteceu com meu pai. E aconteceu comigo agora também. O Senhor também me chamou. E aí a nossa família... E não é que ele se converteu antes de mim. Exato, né? Não é que eu, quando eu tava falando com Deus, ainda não tinha ideia do que ia acontecer com meu pai e ainda mais comigo, né? Então, foi um testemunho muito bonito lá em casa, porque meu pai, ele passou a tomar o papel de homem num outro sentido, que é, depois da conversão dele com 14 anos, foi o papel espiritual, de líder espiritual da casa, porque era ele que incentivava a gente a ler a Bíblia, era ele que incentivava a gente a ir à igreja. Então, vocês vamos na igreja hoje, pode preparar aí que a gente não vai chegar atrasado. Então, começou a mudar toda a estrutura da nossa casa. E ser um exemplo, não só nos aspectos morais ali do dia a dia, de respeito com as pessoas que ele sempre teve mesmo, de honestidade no trabalho, de integridade, mas de ser um exemplo de homem de Deus, de alguém que temia o Senhor. Ufa, hein? Até que enfim chegou essa parte boa. É que o pai dele tá aqui, tá, gente? E isso mudou bastante as coisas pra gente lá, porque foi a partir daí que a gente viu uma guinada na nossa vida, em muitos sentidos. Nossa relação ficou muito melhor, a nossa proximidade, nossa intimidade, não só comigo e com ele, né, mas com a minha mãe, a gente começou a ser família, né? E a sua irmã? Você tem uma irmã? Eu tenho duas irmãs. Eu tenho uma irmã mais velha, de 32 anos, e uma mais nova, de 17. E as suas irmãs a mais velha acompanhou como você? A mais velha, ela não morava com a gente já nessa época. Ela já era casada também, já tinha a vida dela. Ela não acompanhou a conversão do meu pai nesse sentido de perto, porque ela já não morava com a gente, né? Mas a minha irmã mais nova acompanhou. Ela, hoje, inclusive, também testemunha bastante disso. Não tanto profundamente quanto eu, porque era mais nova, né? Quando eu nasci... quando ela nasceu, melhor dizendo, a gente já estava na igreja. Então, a minha irmã não pegou a fase de desigrejada nossa, né? Lá em casa. Sim. Eu peguei a mudança da minha mãe, depois a mudança do meu pai. A minha irmã já nasceu com uma mãe crente. Então, que já era uma outra realidade para ela. E aí, pegou uma fase também muito nova em que meu pai converteu. Quando meu pai se converteu, a Duda tinha o quê? Uns 6 anos, 7 também. Então, era ainda novinha, sabe? Ainda tava... Então, ela pegou a fase melhor do meu pai no crescimento dela. Isso também foi muito positivo, né? Glória a Deus. Porque aí ele já era o meu pai chamando para ir para a igreja junto. Não era só minha mãe. Então, era todo mundo indo junto. Todo mundo escutando louvor. Então, que nem nossos filhos agora, né? Eu falo muito isso, porque eu tenho outros filhos que foram antes da minha conversão. E a diferença é nítida, né? A maneira e... Glória a Deus que Deus reconstrói histórias. E talvez você esteja na sua casa acreditando que esse é o fim, não é o fim, porque tem muito. Se ainda tem vida, ainda há esperança. E as pessoas têm validado muito essa questão de bebida, né? Porque as pessoas utilizam a própria Bíblia para justificar os seus próprios desejos. A Bíblia, de fato, não condena a bebida, mas ela condena a embriaguez. E olhando o cenário que nós estamos... Não é plausível deixarmos uma garrafa de bebida dentro de casa, porque você não tem
consciência do que pode fazer com um filho seu e como aquele testemunho pode dar. Você vê pessoas que são completamente antipáticas, mas quando elas tomam um gole de cerveja, as pessoas se transformam. Daí o filho automaticamente vai olhar e falar assim, deixa eu tomar um pouquinho disso daí, porque meu pai é chato, depois ele toma e fica legal. É que a gente não tem a consciência que não tem domínio próprio, né? A gente acha que tem domínio a gente acha próprio. que não, pra eu tudo. consigo e A hora tudo que eu mais. quiser parar, tá tudo bem. E sobre essa questão aí de bebida, né? Particularmente, eu não bebo. Mas eu diria assim que a Bíblia ela realmente fala da embriaguez, né? E eu percebo que existe um movimento geralmente das pessoas falando assim, olha, a bebida ela não é condenada como pecado na Escritura. E elas olham para um aspecto do que a gente vai chamar na ética cristã ou na teologia moral de pecaminoso, que é a ação. Então, a Bíblia não diz que a ação de beber bebida alcoólica é pecado. E isso é verdade. Ela não diz isso, que beber é pecado. Ela fala da embriaguez. Mas existem outros dois aspectos que eu acredito serem importantes de serem considerados, que a teologia também vai apresentar, que é tanto o da intenção do nosso coração quanto da reação. Então, pecado tem 3 níveis. Ele não pode ser olhado apenas do ponto de vista da ação. Então, uma ação em si que é errada. De fato, a ação de beber bebida alcoólica não é condenada pela Escritura. Mas, muitas vezes, a intenção pela qual alguém bebe não é uma intenção boa. Ela não é uma intenção pura. Então, eu digo por mim, e eu já conversei com alguns amigos, se eu me propusesse a beber, seria com uma intenção de rebeldia. E eu reconheço isso no meu coração. Eu reconheço que por mais que eu não tivesse externamente, né, fazendo algo pecaminoso, a minha intenção tornaria o ato errado, porque e Jesus fala sobre isso. Ele fala tanto sobre intenção quanto ação e reação. Reação diz respeito ao escândalo, né? Que as pessoas confundem achando que, que absurdo que você está fazendo. Não é uma reação de, eu estou escandalizado, né? Um sentimento. Escândalo, lá em 1 Coríntios, diz respeito a levar o outro, que é fraco de mente, né? A fazer algo que ele considera pecaminoso. Então, ele fala sobre isso na questão da carne. Então, se o seu irmão, que é novo na fé, ele acha que comer a carne sacrificada a ídolos, né, que você não sabe que é sacrificada a ídolos, é pecaminosa, é uma coisa pecaminosa, e ele não come, ele se abstém de comer isso, porque ele acha que é errado, achando que aquele alimento é impuro e tudo mais, ele é de consciência fraca, ele é novo na fé, ele precisa aprender algumas coisas e tudo mais. Mas se você come na frente dele e isso leva ele a comer contra a consciência dele, aí você está cometendo um pecado, porque você está levando ele ao escândalo. Então, escândalo não tem a ver com essa questão de uma reação simplesmente emocional da pessoa, mas com levar ela àquela ação contra a própria consciência. Mas eu creio também, gente, que quando a gente está com os nossos olhos vendados, a gente faz mesmo coisas, às vezes sem intenção de magoar a outra. A maioria das vezes sem intenção de magoar a outra pessoa. Você relatou no caso que você beberia por rebeldia. Mas eu acredito que o seu pai não bebia. Eu bebia antes. Antes de me converter, eu bebia. Eu não bebia porque eu queria me rebelar ou porque eu queria fazer alguma coisa para alguém. Eu bebia porque eu me sentia realmente mais solta, mais feliz, acabava fazendo um monte de bobagem, que eu só fui vir a me arrepender depois da minha conversão, porque eu bebia, fazia bobagem, mas achava que eu me arrependia mais ou menos. Naquela época, nem tinha arrependimento, porque eu achava que tudo aquilo fazia parte, sabe? Eu ainda culpava os outros. Se alguma coisa dava errada, a culpa não era minha, porque eu tinha bebido, era porque os outros eram errados. Então, assim, quando a gente está cego, a gente não consegue enxergar o pecado. A gente não consegue enxergar que está fazendo mal para muitas pessoas. A gente se delicia no pecado. Eu nunca bebi, né? Então, não tem essa experiência. Você chegou a experimentar ou não? Eu também. Eu nunca coloquei uma gota de álcool na minha boca. E olhando essa questão de intenção é muito válida. É muito válida, porque até mesmo hoje, dentro de ambientes cristãos, as pessoas buscam refúgio na bebida como uma máscara para aquilo que ela deveria sentir, porque os próprios sentimentos, é o próprio Deus tratando. Se a pessoa não recorre a Deus como tratamento, não, estou passando por um momento, deixa eu beber isso daqui, é uma fuga. É um refúgio mesmo, é um refúgio. Então, é necessário que você que esteja em casa, talvez você seja cristão e você esteja completamente tomado por isso. Você não vai encontrar pessoas que foram invadidas pela bebida no seu lar e o lar foi edificado.
Podemos olhar aí milhares de testemunhos, como o do JP aqui, que a bebida entrou e lares foram destruídos. Quantas mulheres são espancadas, quantos maridos são espancados também, porque hoje em dia não é só algo exclusivo do homem. Quantos filhos são espancados e abandonados por causa da bebida. A bebida tem acesso a qualquer tipo de idade. Nós vemos aí quem teve oportunidade de conviver em ambientes periféricos sabe o estrago que a bebida faz. Então, se você é cristão, que Deus possa iluminar o seu entendimento e contextualizar aquilo que você bebe. Eu vejo muitos pastores, muitas pessoas talvez trazendo isso de uma maneira um pouco mais politizada, mas não está inserido na realidade do nosso país, um país que 90% das pessoas são pobres, criados em periferias, em ambientes completamente hostis. A droga, a bebida se tornou um refúgio, nosso refúgio é Cristo, único e exclusivamente Cristo. Concordo plenamente que a Bíblia não condena, perfeito, mas infelizmente não são todos que possuem o domínio próprio. Então, se a gente pudesse propagar ainda mais para jovens, que nem você, assim, é uma voz lúcida em meio ao caos, porque você experimentar pode ser o suficiente para te levar por um abismo e você não ter volta. E sua família não ter oportunidade de ser reconstruída. Quantas pessoas nós conhecemos que foram destruídas por bebidas, a bebida sendo porta de entrada para destruições maiores. Quem trabalha com o sistema jurídico, quem tem oportunidade de trabalhar com o sistema prisional, sabe quantas pessoas foram destruídas por isso. Não permita que o mal entre à sua casa. Bebidas, droga, adultério, pornografia, não sei o que você está vivendo, mas todas essas coisas é uma porta de entrada para a destruição. Talvez a sua família esteja destruída, então observe no que você está inserido e como você tem levado a sua vida. E assim como aconteceu com o caso do Carlos, que neste momento você se ajoelhe onde você estiver e clame ao Senhor por essa força, porque sozinho você não consegue se libertar. Sozinho nós não conseguimos deixar de lado aquilo que nos aprisiona. E só é verdadeiramente livre aquele que não faz aquilo que gostaria de fazer. Essa é a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira liberdade que somente o Espírito Santo vai te dar, e creia que esse poder está disponível a ti. Amém. Amém. Bom, o nosso episódio está chegando ao fim. A gente poderia ficar falando por muitas horas aqui. JP, o que eu tenho para te dizer é que eu tenho certeza que você vai ser uma grande voz aí pro mundo. Amém. Você é um menino tão jovem que tem resplandecido a glória de Deus, que o Senhor te mantenha firme e forte, Amém. para que muitas pessoas sejam alcançadas através daquilo que o Senhor vai fazer através de você, porque não somos nós, mas é Ele. Que você seja um vaso e que você diga todo dia: eis-me aqui, Amém. Senhor, que Ele possa te usar grandiosamente. Foi muito edificante esse episódio. Para mim foi edificante. Tenho certeza que foi para você. Não, vai ter o episódio 2. A gente chama... vai montar séries. A gente vai montar séries, a gente vai montar um de temas, gente. O Positivamente tem um presente, então eu quero te entregar. Que legal. Obrigado, eu agradeço. Posso abrir já? Claro. Pode. Olha só, cara. Nossa, agora eu já tenho onde tomar meus chás da noite. Legal. Muito obrigado, gente. Deus abençoe. Obrigada a você. Quero te agradecer muito por ter aceito o nosso convite, para se colocar disponível como você tem se colocado diante de Deus para alcançar tantas pessoas. E você encerra, amor, com ele, conosco, né? Nós fazemos 5 perguntas finais, assim. Uhum. Que podem ser respondidas com uma palavra, com uma frase. São 5 palavras que fazem parte justamente do seu dia a dia. Você como um menino que foi impactado pelo Evangelho, então você poderá falar aquilo que vem à sua mente, que você creia que vai edificar essas vidas que estão em seus lares. A primeira palavra é Escrituras. Tenho as Escrituras como âncora da vida. Eu acredito que o povo de Deus é o povo da Bíblia. É o povo da palavra de Deus. Abrir as Escrituras é ouvir a voz de Deus. E tem uma frase que diz, né? Se você quer ouvir Deus falando, lê a Bíblia em voz alta. Porque é por meio da Escritura que o Senhor comunica as verdades que Ele quer revelar. Ele já revelou.
revelou tudo pra gente lá e a gente tem o que a gente precisa nas Escrituras. Amém. A segunda palavra é graça. Sem a graça de Deus, nós não podemos fazer nada de bom. É a consciência de que tudo que há de bom em nós é Cristo, pela graça, e tudo que há de mal em nós somos nós mesmos. Essa é uma frase também de Calvino. Calvino. Ajuda muito a gente a compreender a dependência total que nós temos do Senhor. Graça é a exclamação de que nós dependemos de Cristo. Terceira palavra, fé. Fé. Fé não é a certeza de que tudo vai dar certo, do que seus planos vão dar certo, melhor dizendo, aquilo que você planeja para a sua própria vida, mas é ter convicção de que as promessas redentoras de Deus vão se cumprir. Quarta palavra, Cristo. Cristo é o bem supremo da existência. Não há nada que supere a magnitude, a grandeza de Jesus. Ele é Senhor sobre tudo. E nós devemos amá-lo de todo o coração, porque não há nada que nos trará mais prazer, mais satisfação, que preencherá mais o vazio da nossa alma do que Jesus. Que o homem foi criado nefesh, ele foi criado fome de Deus. Ele não tem fome, o homem não tem fome de Deus, o homem é fome de Deus. É essa a definição antropológica da Escritura em Gênesis 2, quando ela diz que o homem é alma vivente. Alma vivente significa fome. Significa garganta, de maneira mais específica. E o homem é fome de Deus, ele é fome que só é satisfeita no próprio Deus. E, portanto, em Cristo, que é Deus. Então, é só ele que pode preencher. Amém. A última palavra é Deus. Deus é também o bem supremo da vida. Ele é aquele de quem nós dependemos, é aquele que dá tudo aquilo que é bom. Ele é aquele pelo qual todas as coisas boas foram criadas, pelo qual todo o bom desfrute da vida pode ser experimentado por nós. É aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. É aquele que detém todo o domínio sobre todas as coisas eternamente e nunca perde o controle das coisas. É aquele que é digno da nossa confiança e da nossa fé. É aquele que fala a verdade em todo o tempo, enquanto o nosso coração e o diabo e o mundo dizem mentiras. Ele é aquele que não mente, ele não pode mentir. Ele não pode pecar, ele não pode fazer o que é mal. Ele só é capaz de tornar o mal em bem. Amém. 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 Desculpa, vocês falaram uma frase, né? Eu acabei fazendo Maravilhoso. Não, mas foi ótimo. Eu vi que o Galego ficou só pensando ali. Bom, estamos chegando no final, então, do nosso episódio. A gente sempre acaba o episódio com uma oração. Amor, eu gostaria que você orasse pelas pessoas que estão em casa assistindo. Pedir para você finalizar. Eu quero falar para o Carlos, que ele está aqui nos bastidores, que como é lindo o que Deus fez na sua vida. Não é fácil pra gente que fez tanta coisa e esmagar o nosso ego, o nosso orgulho, e ver, colocar a nossa vida assim exposta. E muitas vezes nós nos envergonhamos daquilo que a gente fez. Mas a glória de Deus, ela é tão grande, tão maravilhosa, que ela usa o mal em bênção. Então, que Deus continue te fortalecendo para que você continue acompanhando o JP e que ele também te use grandiosamente, como ele já tem te usado. A nossa reputação foi crucificada com Cristo, Amém. né? Que tudo seja usado para a honra e glória do seu próprio nome. Eu te convido a orar. Eu convido você que está na sua casa a ter um momento de oração. Talvez você nunca fez uma oração. Talvez você tenha caído aqui por acaso, por causa de um título chamativo, por causa de uma propaganda, por causa de qualquer coisa. Porque Deus pode usar qualquer coisa para te atrair para o Evangelho. E nós cremos que toda a verdade é a verdade de Deus. Em João 8,32 diz: conhecerão a verdade vos libertará. A verdade que tem libertado o homem de si mesmo. Eu oro, Senhor, neste momento por essas vidas, Pai, que estão escutando o seu Evangelho. Através de uma simples palavra, é suficiente para quebrantar o mais duro dos corações. Esculpa Cristo em nós, Pai.
Tu és o grande autor e consumador de todas as coisas. Nós não podemos ir até ti, por isso o Senhor escolheu vir até nós. Nós não podemos praticar boas obras para merecermos os céus, por isso o Senhor entregasse seu Filho unigênito por nós, pecadores, falhos, miseráveis, Senhor. Nós te agradecemos por todas as maravilhas que o Senhor faz e continua fazendo. Nós te agradecemos por o Senhor ter escolhido vir até nós, senão estaríamos mortos, Pai. Nós merecíamos o inferno, mas o Senhor nos entregastes a vida. Eu oro para que essas vidas sejam impactadas, sejam libertas, Pai. Libertas de si mesmos, libertas dos vícios, libertas da pornografia, libertas da mentira. Senhor, restaure essas casas mediante o poder do Teu Evangelho, que o Seu Evangelho percorra, Pai, todos os lugares para que ocorra aquilo que está escrito à Tua volta, Pai. Nós cremos que a internet é o último veículo, Pai, a ser usado para a promulgação do Teu Evangelho. Esses episódios, essas vozes chegam em lugares que nós jamais imaginamos. E nós sabemos que não serão convertidos sem a pregação do Evangelho, sem a confissão em Cristo como único e suficiente Salvador. Nós cremos que não há intermediário entre Deus e o homem, a não ser Cristo Jesus. Por isso, Pai, que essas pessoas possam confessar a Ti como único e suficiente Salvador. E neste momento haja conversão genuína, Pai. Transformação, Pai. Que eles não mais precisem cair, mas sim se levantar mediante o poder do Teu Santo Espírito. Que o Teu Santo Espírito continue, Pai, a executar obras que nós não conseguimos. Que o Teu Santo Espírito possa continuar convencendo, assim como nós cremos que Ele fará, os piores dos incrédulos e os piores dos homens, em meros servos de Deus. Nós louvamos Teu santo nome e Te agradecemos, crendo que o Senhor irá efetuar maravilhas que nós jamais ousamos pensar. Te agradecemos por essas vidas. Amém. Amém. Ai, amém, Jesus maravilhoso. Esse podcast tem sido um presente nas nossas vidas. Toda vez que a gente vem gravar, a gente sai com muito aprendizado e sendo sempre muito edificado, sabe, pelo Senhor. O quanto Ele nos apresenta pessoas que Ele tem formado, tem instruído, para honrar e glorificar o nome dEle. Então, Senhor Jesus, obrigado por tudo. Obrigada por mais esse episódio. Obrigado pela vida do JP, pela vida de todos os envolvidos, os que estão atrás dos bastidores, porque é só o Senhor que tem conduzido esse podcast. Não esquece de compartilhar. Não esquece, é lembre. Lembre de compartilhar esse episódio, porque vai edificar a vida de muita gente. Deixa aqui um comentário do que você achou. Deixa um comentário, deixe seu testemunho, deixe a sua aflição, que quando nós olharmos o seu comentário, nós vamos orar pela sua vida. As pessoas estão aqui dos bastidores, estão diretamente lá ligadas a isso, e pode abrir o seu coração para que a gente também saiba a sua história e possa orar por ela. Segue o canal e fique ligadinho no próximo episódio, porque Deus tem muito ainda a nos revelar e por muito tempo. Um grande beijo e até o próximo episódio. Beijo!